Qual é a fonte da verdadeira felicidade? Milhões de pessoas ao redor do mundo tentam responder esta pergunta diariamente. Algumas na base da tentativa e erro, outras com base em teorias científicas e outras ainda em receitas do tipo autoajuda. Mas a verdade é que a grande maioria das tentativas de encontrar a felicidade pelas formas anunciadas no mundo fracassam, e o frustrante resultado pode ser uma das causas de termos números altíssimos de pessoas deprimidas, tendo muitas até buscado o suicídio. O que a Bíblia tem a dizer sobre a busca da felicidade? Como em todos os assuntos, a Bíblia traz muitos ensinamentos sobre a felicidade e como alcançá-la. Mas para que esses ensinamentos sejam uma realidade em nossas vidas, é necessário compreender que a felicidade no padrão de Cristo depende muito mais de aspectos interiores, nossa postura e atitude em relação a Deus, à vida e ao próximo, do que de aspectos exteriores como dinheiro, saúde, realizações, amizades, etc. O Sermão da Montanha, narrado por Jesus em Mateus, nos capítulos 5 a 7, tem muito a nos ensinar sobre esse assunto, especialmente os 12 primeiros versículos de Mateus 5, que trazem a introdução do sermão e falam sobre as bem-aventuranças. O texto diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O Sermão na Montanha foi um momento de ensino profundo que Jesus ministrou a uma multidão que o seguia, incluindo os seus discípulos. Ele trata de diversos assuntos, mas um ponto comum é que todos eles mostram como deve ser a vida daquele que é alcançado pela graça de Deus e busca viver em comunhão com Ele. São aspectos que devem acompanhar o cristão diariamente, em todos os momentos de sua vida. Além dos ensinamentos sobre as atitudes que devemos ter, o sermão revela também as promessas de Deus sobre as consequências de vivermos alicerçados nos valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus permeiam todo o Sermão na Montanha. Há uma forte ênfase para o amor, a paz e a justiça. Agostinho, em seu O Sermão da Montanha e escrito sobre a fé, afirma que o Sermão na Montanha reúne todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Poderia haver outra fonte de felicidade senão vivenciar os valores do reino de Deus estabelecidos pelo Pai, para que pudéssemos experimentar uma vida de comunhão com Ele e expressar no mundo em que vivemos a sua vontade e o seu amor? O Sermão da Montanha representa um denso ensinamento, mas é extremamente leve e simples. Isso porque o autor é Jesus. Ninguém teria maior autoridade para expressar as palavras do Deus Criador do que aquele que foi enviado para entregar a sua vida para que pudéssemos ter salvação e vida eterna com o Pai. Jesus vai ao encontro da necessidade da multidão que o seguia. Ele conhecia cada um, assim como nos conhece hoje e sabe as mazelas de nosso viver aqui nesse mundo. A Bíblia nos diz, em Mateus 5, 1 a 2, que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou, e começou a ensiná-los. Certamente aquelas pessoas estavam à procura da felicidade, mas não encontravam. Viviam de forma sofrida, numa sociedade opressora, com muitas dificuldades e desafios diários em suas vidas. Jesus sabia disso. Ele podia sentir aquela tristeza e não deixou passar a oportunidade de ministrar algo que seria capaz de mudar aquelas vidas. E felizmente, para nossa transformação também, essas palavras foram capturadas pelo evangelista e transcritas para que hoje nós pudéssemos ter a certeza de que podemos ser, e verdadeiramente somos,
felizes ao nos identificarmos com os valores do reino de Deus e ao buscarmos que eles sejam uma realidade atualmente. Jesus abre o Sermão na Montanha com as chamadas bem-aventuranças. Bem-aventurado é um termo muito utilizado na Bíblia e quer dizer feliz. Portanto, a felicidade é uma característica encontrada em quem é bem-aventurado. Nesse trecho do sermão, Jesus escreve 8 aspectos que compõem a verdadeira felicidade e descreve a recompensa que cada um deles traz para aqueles que o vivem diariamente. Inicialmente, se percebe claramente que os aspectos relacionados por Jesus para a felicidade não têm nenhuma relação com o que tipicamente as pessoas no mundo buscam para obter felicidade. Isso acontece porque os valores do reino de Deus não têm qualquer harmonia com os valores do mundo, sendo até contraditórios em relação a esses valores que o mundo cultiva. É necessária uma escolha sobre quais valores irão direcionar nosso viver, pois não é possível escolher os dois conjuntos. Ou seguimos um deles, ou o outro. Humildade, choro, consolo, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza, promoção da paz e perseguição por causa da justiça. Esses são os 8 aspectos que, do ponto de vista humano, dificilmente alguém poderia considerar que a felicidade passe por aí. Mas, na verdade, Jesus está ensinando que a felicidade verdadeira, aquela que vem de Deus e é produzida pelo seu Espírito Santo, está enraizada nos valores interiores que cultivamos e não nas coisas ao nosso redor. Isso não significa que não somos felizes quando temos saúde, ou nosso sustento, ou algum conforto, ou uma família abençoada, ou amigos, ou uma carreira profissional de sucesso, ou tantos outros aspectos que muitas pessoas consideram fonte de felicidade. Tudo isso faz parte da nossa felicidade, mas de forma complementar. O essencial é produzido por Deus em nosso interior. O dinheiro não traz felicidade. Aliás, a Bíblia afirma, inclusive, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O poder também não, nem o prazer. Nada que o mundo oferece pode nos trazer felicidade. A verdadeira felicidade só é possível quando encontramos a razão de viver. E sabemos pela palavra de Deus que só encontramos isso em Jesus Cristo. Ele nos completa a ponto de termos felicidade perfeita e verdadeira. O texto das bem-aventuranças, em Mateus 5, de 1 a 12, revela aquilo que é necessário vivermos no nosso interior para experimentar essa felicidade. São virtudes que servem de fundamento para a nossa vida espiritual. Nos próximos estudos, iremos analisar com mais profundidade cada um dos oito aspectos mencionados por Jesus no Sermão na Montanha e suas consequências. Mas já é possível perceber que cada um deles é fruto de uma atitude relativa aos valores do reino de Deus que precisamos desenvolver em nossas vidas em busca da perfeição cristã, como nos ensina Mateus 5, 48. Também é possível perceber que as bem-aventuranças nos elevam para viver em lugares altos, como está em Colossenses 3, de 2 a 3. Os padrões do mundo não são referência para o verdadeiro cristão em sua busca pela felicidade e para guiar sua prática no dia a dia. Os padrões de Deus são muito mais elevados. Para vivê-los, precisamos também ser elevados pelo Espírito Santo. O verdadeiro padrão de felicidade está em Cristo. O texto do Sermão na Montanha, como um todo, e das bem-aventuranças em especial, nos leva a perceber que devemos ter o compromisso de viver segundo o padrão de Deus quando somos alcançados por sua graça e salvação. Jesus é o nosso Senhor e, portanto, são os valores que Ele nos ensina que devem reger nosso viver diário. Assim podemos tirar algumas lições. Primeiro, devemos buscar viver em conformidade com a totalidade das bem-aventuranças. A totalidade das bem-aventuranças deve ser o nosso alvo. Não devemos escolher um ou outro aspecto e deixar os demais de lado. Há uma relação entre todos os aspectos e devemos buscar compreendê-los e praticá-los em nosso viver diário. Assim como o fruto do Espírito consiste nas características manifestas na vida do cristão através do seu caráter, as bem-aventuranças nos revelam como deve ser o caráter do cristão. Tanto o fruto do Espírito quanto as bem-aventuranças devem ser realidade na totalidade em todos os cristãos. A segunda lição é que devemos rejeitar o conceito de felicidade do mundo e buscar o modelo de Jesus. Bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz. O conceito de felicidade foi distorcido por Satanás, mas Jesus deu a receita para a felicidade. A felicidade não depende das coisas externas a você, mas o que está fora de você depende de um posicionamento interno seu. Terceira lição que nós podemos tirar é que devemos desenvolver nossas atitudes em conformidade com os valores do reino de Deus.
As bem-aventuranças são características a serem desenvolvidas por aqueles que abandonam as influências mundanas para viverem os valores estabelecidos por Deus. Elas são uma construção com 8 alicerces, interrelacionados entre si. Juntas, elas formam uma espécie de escada para a elevação daquele que verdadeiramente quer expressar os valores do reino de Deus em sua vida. É uma caminhada de desenvolvimento do processo de santificação. Concluindo, as bem-aventuranças representam o estilo de vida daqueles que ouvem o convite do Senhor Jesus para caminharem com Ele num processo de santificação e as consequências gloriosas não só na eternidade, mas aqui nesse mundo também. Trata-se de uma questão de prioridade. Qual é a prioridade dos cristãos nos dias de hoje? Será que é desenvolver os valores do reino de Deus? Ou será que o padrão de felicidade do mundo ainda tem ocupado a mente e o coração de muitos de nós? Que Deus possa chamar a cada um de nós de bem-aventurado, segundo a definição que está lá no Salmo 1, dos versículos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Que Deus nos abençoe e que possamos desfrutar da verdadeira felicidade que só existe quando desenvolvemos os valores do reino de Deus em nossas vidas. Amém.